tomar a decisão que estava faltando tomar. Essa mensagem ela vai chegar profundamente naquele que está inconformado, Sim. aquele que está desanimado, ou Sim. aquele que é um empreendedor nato. Vamos dar a oportunidade dele acelerar e se tornar um multi-empreendedor, um empreendedor multimarcas. É o que eu sempre levo, né? Essa mensagem de inspiração. Perfeito. A minha vida por si só, ela é muito inspiradora, né? Para quem não conhece, tenho certeza também que a gente vai acabar dando alguns highlights aqui dessa trajetória, Eu né? quero começar por ela. Pois é, e eu gosto sempre, Joel, de começar falando de um garoto pobre da periferia de Lins, de uma comunidade, morava em 2 cômodos, né? Literalmente um barraco de chão batido, né? Sem banheiro, enfim, assim como a maioria da Sim. população, né? Desprovida nas periferias, desprovida de saneamento, de esgoto, etc. E só que eu tive a felicidade de ter pais cristãos muito preocupados em me dar uma educação muito, muito diferenciada. Sim. Né? Eu fui para a escola dominical, para quem não conhece, é como se fosse lá o catecismo da Igreja Católica. No protestantismo você tem a escola dominical, que aos domingos as crianças vão para aprender a mensagem, aprender os mandamentos e ele vai formando em você vamos dizer, um caráter, uma pessoa diferenciada. E aí, com 12, 13 anos, essa ideia não sei se surgiu da minha mãe, enfim, do meu pai, ou minha própria, né? Eu me torno o maior vendedor de coxinha que Lins teve na história. Lins é São Paulo? Lins, São Paulo, 60 mil habitantes. É uma cidadezinha do lado de Bauru, Tá bom. São José do Rio Preto, ali no meio. Tá. Com E quantos anos? 12, 13 anos, Você virou o maior eu me vendedor? descubro que mas, né, óbvio que eu fui perceber isso, né, Tá. com 23 anos, quando eu fui Tá. montar minha primeira empresa, que eu voltei ao tempo e, cara, pura intuição, né? E eu materializo isso da forma seguinte: comprei um Fusquinha 1962 para minha mãe, Aham. para a família, né? E eles falam, mas o que tem a ver o Fusquinha, né? A coisa de ter um carro? Não. Foi a solução que eu levei para a família, porque nós íamos para a igreja 3 vezes por semana, 1 hora e meia a pé. Tá. Então pensa, à noite, 1 hora e meia para ir, 1 hora e meia para voltar, Tá. 3 vezes por semana, era um sacrifício enorme. Sim. E quando o Fusquinha chegou na garagem de casa, né, na verdade não era garagem, ele adentrou, né, adentrou o nosso quintal ali, ele mudou a nossa vida, né? Você comprou. Eu comprei vendendo coxinha, Com quantos anos? com 12, 13 anos. Peraí. Então foi algo Você assim, comprou um carro um com... Fusquinha, claro, minha mãe comprou, Lógico, mas você mas teve... fruto do meu trabalho e das minhas vendas. Eu fazia 2 viagens na parte da tarde, chegava da escola pública de manhã e à tarde eu fazia 2 voltas com a minha monareta Monarch, criei uma clientela, fidelizei, vendia fiado na cadernetinha. Sim. No sábado eu passava para receber em todos os meus clientes. Então eu tinha vamos dizer, eu já empreendia com 12, 13 anos. Claro que por intuição. Não dá para imaginar que eu não me preparei para isso. Meus pais não tinham nenhuma capacidade, né, para montar uma estratégia. Não, nós vamos criar. Primeiro porque não havia marca, havia uma qualidade incrível no produto. Isso eu posso garantir. Tá. E aí o modelo operacional do negócio eu criei por intuição. Quem fazia coxinha? Minha mãe. Sua mãe fazia coxinha e você Mas saía pra vender. assim, nunca vi igual, tá? Realmente era diferenciada. E eu busquei os nichos, por pura intuição, eu ia exatamente nos lugares que a clientela estava com fome. Por volta das 2h30, o trabalho principalmente pintor, eletricista, pedreiro, construção, marcenarias, eles sentem muita fome, porque é um trabalho pesado, eles precisam estar repondo. Então eu chegava ali 2h30 com aquele cheiro de coxinha quentinha, cara, Oferta assim, irresistível. crocante, com um recheio incrível. Não dava para quem quer. Eu já voltava rapidamente para casa, chegava a dar 3 viagens na parte da tarde. Era um volume de 600, 700 coxinhas por dia. Então, rapidamente, 8 meses, juntamos dinheiro e compramos o Fusquinha. Então, o Fusquinha simbolizou para mim algo que eu já queria deixar uma mensagem para a galera que está nos ouvindo aqui, que é o seguinte, ó. O fruto do trabalho enriquece, o fruto do trabalho é muito nobre, né? E ali, por pura intuição, eu comecei a entender que eu poderia mudar o status quo da minha vida, eu poderia sair da periferia, eu poderia crescer profissionalmente se eu
me dedicasse mais do que os outros. E não obstante a isso, Joel, eu vou para a minha segunda jornada. Continuo estudando, faço um curso de computação livre nos finais de semana e aprendi a programar computadores com 14 anos de idade. Aquela oferta que aparece da escola pública, Sim. aquele pessoal divulgando, olha, tem um curso aqui aos sábados e tal. Eu fui lá, cara, fui fazer o curso de 3, 4 horas no sábado. E por intuição também entendi que pela computação talvez eu pudesse mudar minha vida. Não era tão claro, né? Óbvio, Sim. como eu vi hoje que esse curso foi o que mudou a minha vida. O Semenzato é quem é hoje porque ele tomou a atitude de fazer um curso de computação logo no começo da sua carreira profissional. Bom, copiador de xerox foi meu primeiro emprego formal com carteira assinada, meio salário mínimo na carteira. Pô, lembro como se fosse hoje. Meu patrão, José Rafael Rosa Passini, Garagem Cópias, uma copiadora lá em Lins. Em 6 meses, eu não era apenas um copiador de xerox que queria chegar às 8 e ir embora às 6. Eu já chegava às 6h30, fechava todos os controles financeiros da copiadora, tinha 20 máquinas, então não era uma coisa simples, era um volume importante. Eu já gerenciava essa copiadora. E com 16 anos eu já era chefe de 20, 25 copistas. Mas qual a diferença? Eu não estava lá para fazer cópia, eu estava lá para fazer a cópia ficar melhor que a original. E assim, um cliente, um auditor de empresas, me viu no balcão da copiadora e falou, Semenzato, você é diferenciado. O network devia estar muito forte, eu devia estar me vendendo muito bem nessa conexão com as pessoas. E aqui, segunda mensagem, né? Faça relacionamentos. Conte para as pessoas o que você está fazendo. Conte para as pessoas quais são os seus sonhos. Se você não verbalizar os seus sonhos, se você não externar os seus desejos, ninguém vai ver e a oportunidade não vai surgir. Você precisa se mostrar para que as coisas aconteçam. Mas pode parecer estranho, né, Semenzato? Porque a gente escuta assim, não conte os seus sonhos para os outros. Você está falando o oposto. Para mim, cara, todas as pessoas que estão, e inclusive hoje aqui, eu já vou estar contando os próximos 5 anos, 10 anos. Até o final a galera vai saber onde eu estou olhando, para onde eu quero chegar. Legal. Não tem segredo estratégico. O segredo está na execução. Você tem que ser melhor que os outros. Tá bom. E eu fui o melhor copiador de xerox que Lins já teve. O que é um copiador de xerox? Coloca o papel em cima do visor, aperta o botão verde assim e sai a cópia do outro lado. Só que eu não era esse simples copiador. É que você falou que a cópia tinha que ser Melhor que o original. Mas São 20 máquinas. Cada máquina tem uma característica que ela faz o fundo escuro do original ficar mais claro. Ela elimina fundo escuro com um eliminador. Então, cada máquina tem um atributo. É como se fosse uma máquina fotográfica com 50 recursos e que você soubesse usar os recursos da máquina. Sim. Qualquer um tira uma cópia de xerox, coloca o original Sim, em sim. cima, aperta o botão. Mas eu não era um simples copista. Eu fazia a cópia ficar melhor que o original. Um original, uma certidão toda suja, toda manchada, eu fazia aquela cópia ficar perfeita, limpinha. Você não acreditava que era uma cópia, porque ela ficou melhor que o original. Sim. Assim o Semenzato foi visto no balcão da copiadora por um cara chamado Valmir, um consultor de empresas. Ele falou, cara, você é diferenciado, eu quero te dar uma oportunidade. Você vai ser programador de uma das maiores empresas aqui de Lins, chamada Sermaco. Nesse momento, as portas se abrem para mim, para o mundo da computação. Rapidamente, eu fui para Cobra Computadores fazer curso. Lembra que eu tinha aquele cursinho Sim. de final de semana lá, que foi um cursinho de Basic. Quem é do mundo da computação vai lembrar que o Basic foi uma das primeiras linguagens de programação. Depois veio o DBase, depois veio o DBase 3 Plus, depois veio o Summer e depois eu fui para o COBOL. Bom, rapidamente eu me torno o melhor programador que Lins teve na região, ou na sua história. Porque eu me entrego quando eu não era o copiador igual aos demais, eu queria ser diferenciado. Eu teria inúmeras histórias para contar de clientes aqui que a gente passaria o dia. Eu estou tentando só contar aqui pincelando os pontos mais importantes que fizeram a diferença. Certo. Sendo o melhor programador, eu conquistei, e sendo o melhor aluno, agora fazendo um curso técnico em processamento de dados, eu me formo com 17 para 18 anos, num curso técnico, trabalhava durante o dia como programador e à noite fazendo curso técnico em processamento de dados. Tá. Eu me torno, então, um técnico em processamento de dados
E por ter sido o melhor aluno no colégio, eu sou convidado com 18 para 19 anos para me tornar professor segundo grau. E o que aconteceu, Joel? Eu me torno o melhor professor de computação que Lins e região já teve na história. Simples assim. E as pessoas estão ouvindo e estão imaginando assim, caramba, mas não tem segredo nisso. E realmente não tem. Eu estou aqui, nesse momento com você, Joel, fazendo o melhor bate-papo que eu poderia fazer, contando a minha história. Porque eu poderia vir aqui fazer mais ou menos, eu poderia estar aqui com sono, eu poderia estar aqui estressado. Não, a minha energia está em alta. Eu estou aqui contando uma história verdadeira que vai transformar a vida das pessoas. Que elas vão se inspirar e elas vão entender que não depende de terceiros para elas mudarem o status quo da vida delas, para sair da periferia, para crescer profissionalmente, para ela mudar um nível, né, dentro da profissão que ela escolheu. E aqui vale para tudo. Vale para quem é vendedor de cachorro-quente, vale para quem tem barraca de água de coco na praia, vale para quem tem uma hamburgueria, vale para todos. Se você chegar lá e for entregar um produto medíocre, mais ou menos, não faça. Você tem que entregar o melhor. Se não ficou bom, joga no lixo e faz outro. Aceita o prejuízo, mas entrega o melhor produto para o cliente. Com esse perfil, então, me torno o melhor professor de computação que Lins teve na história. Cara, então, em cada momento que eu passei da minha jornada como colaborador, eu não tive cabeça de empregado. Eu sempre tive cabeça de dono. Traduzindo, o que é cabeça de empregado, o que é cabeça de dono? Cabeça de dono é você jamais aceitar e entender que você é um colaborador, você é dono daquele negócio. Excelente. Então, quanto eu posso economizar para o bem do meu negócio? Quanto eu posso produzir mais? Quanto eu posso colaborar para a empresa no final do mês aumentar a lucratividade? Eu tenho que pensar com atitude como se a empresa fosse minha, porque eu serei reconhecido. E se no pior cenário eu não for reconhecido na empresa que eu estou, as portas vão se abrir para uma oportunidade incrível. Bom, 23 anos de idade, casado, me casei com 21 anos. As pessoas perguntam, mas isso faz parte do ingrediente do sucesso? Você acha que para eu ficar bilionário eu vou ter que me casar cedo também? Eu falo, olha, para mim funcionou muito bem. Sim. Eu não sei se você percebeu, mas eu não tive tempo de ir para balada. Eu não tive. Cara, cadê a balada? Não deu tempo. Cadê a bagunça? Não deu tempo, cara. Era de domingo a domingo. Confesso, não me fez falta, tá? Não me fez falta, porque eu me preenchia dessa forma. Eu tinha um objetivo, eu estava obstinado realmente na busca pelo sucesso. E de onde veio essa mentalidade, Samenta? Então, tem um pouco de inspiração. Esse negócio de querer ser o melhor, fazer tudo certinho e de se destacar e dar um... Pô, você falou uma frase muito bonita. Não tem segredo, o segredo tá na execução. Isso. O Joel, na medida em que eu me destacava e era o melhor, eu não contei, por exemplo, que em 6 meses eu chegava em casa, na copiadora Xerox, e eu falava assim, no almoço em casa, para minha mãe, para o meu pai, eu já tomei a metade da cadeira do gerente da copiadora. Mais alguns meses eu me torno gerente da copiadora. Cara, era um processo natural. Então, quando eu fui entendendo que quando eu me dedicava mais, eu entregava mais, independente de eu ser o dono, o prêmio vinha, sim, a promoção vinha, a oferta vinha, o convite vinha, o convidado para ser professor segundo grau sem fazer bacharel em pedagogia. Fui um professor com autorização especial da Secretaria de Estado. Sim. Porque eu não podia lecionar. Eu não fiz pedagogia, eu não era um professor formado. Mas pelo conhecimento técnico e, obviamente, envolvimento, dedicação, competência, né? Então, o diferencial que a gente coloca em fazer algo medíocre, fazer mais ou menos, e fazer da melhor forma possível, fez com que eu fosse para o meu primeiro empreendimento e tornasse a Microlins, a minha primeira obra-prima, minha primeira criação como empresa, a melhor escola profissionalizante da América Latina. Eu comecei com algumas escolas lá em Lins, sem dinheiro, né, totalmente alavancado, apenas com um sonho grande. Sim. Fui aos bancos e me financiei com tudo que eu podia. Né, e depois a gente tem uma riqueza de detalhes no meio dessa trajetória, que não foi só flores, óbvio. Mas em 2010 eu vendo essa empresa por 200 milhões,
valores da época e realizo, né, a minha primeira fase. Me torno realmente, a partir dali, um milionário começando uma trajetória. Foi ontem, porque 2010 foi ontem. Foi ontem. E eu levei, eu fundei a empresa em 91. Foram 19 anos. Então, qual é a mensagem aqui, né, que a gente precisa deixar dessa trajetória? Primeiro, eu não fui o primeiro a começar com uma escola de informática. Tá. Eu comecei depois. Ok. Só que a minha capacidade de ser o melhor, a minha entrega, né, a minha obstinação pelo sucesso, me fez eu deixar todas as escolas de informática para trás e eu me tornei a número 1. E eu fui visto em 2008, fiquei sócio de um fundo Pátria, Tá. 2 anos, e 2 anos nós vendemos a empresa juntos. E, enfim, realizamos ali o que eu guardei de mais importante de tudo isso. Você não vai ficar rico da noite para o dia. Tá bom. Quem achar que em 1 ano, 2 anos vai ficar rico, 3 anos, esquece. Você precisa pavimentar. Vamos lembrar que eu comecei aos 13. E eu vendi com 43 anos a minha primeira empresa. Equivale o quê? 30 anos de jornada. 30 anos. Dos 13 aos 23, como colaborador, mas pensando como dono. Tá bom. E dos 23 até os 43, formei o meu primeiro capital, que ali me sobrou líquido, uns 100 milhões à época, que foi onde eu dei o pontapé inicial em 2011 com a holding SMZTO. E ali eu refleti, falei, bom, 43 anos. E agora, né? E agora? Com 100 milhões na 100 conta. milhões. Era uma puta. Quanto É dinheiro pra 100 caramba. milhões? 100 milhões hoje, Ah, assim. uns 200, 250, 250 talvez. milhões. 250 milhões, você olhar na 43 conta anos. ali. 43 anos, suficiente para viver assim muito bem pro resto da vida. Tá ótimo. Mas não naquele padrão que a vida já estava proporcionando, né? Jato, helicópteros, Tá. enfim, mudando a vida da família, dando oportunidades. Tá. Né? Então, não que o sonho fosse muito grande, mas com 43 anos eu fui viajar para fazer O sabático? o sabático que todo mundo faz. Cara, não durou 3 meses, eu já estava com tudo pronto na cabeça. Falei, é hora de voltar, gente, vamos embora, chega de viajar. O empreendedor não. Não tem jeito. Com 43, então, eu retomo. E aí eu vislumbrei, através de todo o aprendizado, aquele acumulado de erros e acertos, enfim, né, de um relacionamento incrível, né? E aí já morando em São Paulo, né, já tinha saído de Lins, tinha ido para São José do Rio Preto, e depois já morando em São Paulo, 2011, trouxe a família toda para São Paulo. Falei, bom, a próxima dezena de anos, os próximos 10 anos, nós vamos fazer em São Paulo, né, que é a terceira década da minha jornada empreendedora depois da Microlins. E foi muito bom, porque aqui eu já tinha colecionado muitos amigos, já fazia parte de grandes grupos, né, de empresários, então já havia um network muito bom. Eu simplesmente, ao invés de me relacionar com o Valmir de Lins, eu me relacionei com os Valmirs de São Paulo. Né, ao invés das conexões de São José do Rio Preto, as conexões só ampliaram. Mas o jeito de fazer e a forma, toda a receita de bolo é a mesma. Sim. Né? Então, esse é um ponto que eu deixo muito para as pessoas, que você ser o melhor e você ter ética e você cumprir com o que é prometido, você ter uma vida para construir amigos e abrir portas e jamais fechar portas, faz toda a diferença. E aí eu vou fazer um resumão, 2010 para 2022, Sim. especificamente 2021, que é o ano que a gente concluiu, né, agora há 3 meses atrás. Eu simplesmente consegui multiplicar aí por 25 vezes o meu capital inicial. Então, acho que foram 11 anos muito produtivos e às vezes eu falo isso, né? E saí da casa do milionário e me tornei um empresário bilionário. O que eu quero dizer com isso? Não é que eu sou melhor do que os outros. Sim. É que eu trabalho mais do que os outros. É que eu me dedico mais do que os outros. É que eu enfrento o dia a dia de forma diferente. Enquanto muita gente fica mirando nos problemas, eu estou mirando nas soluções. Onde é que estão as melhores oportunidades, né? E poder dizer hoje, para a gente entrar aí numa segunda fase de papos aqui, de perguntas e respostas, etc., eu diria a você que ter hoje mais de 3.500 franquias no portfólio, mais de 15 marcas investidas, das quais algumas delas de grande notoriedade, como
Odonto Company, a maior rede de clínicas odontológicas do mundo, a número 1 do mundo. Oral Sim, a maior rede de clínicas de implantes, né, odontológicos do mundo, é a número 1, Oral Sim. Espaço Laser, a maior rede de clínicas de depilação do mundo, Sim. a número 1 do mundo, depilação a laser. Oakberry, a maior rede de quiosques de açaí do mundo, estamos em mais de 20 países. É um sucesso incrível. Adoro Oakberry. Então, veja, ser a número 1 para mim é só uma questão de tempo. Eu entro num negócio para fazer o melhor, para entregar o melhor produto e serviço para o consumidor. Agora, pode ser que eu não me torne o número 1? Pode até ser. Mas o fato de eu tentar chegar lá para ser o número 1 e de eu fazer diferente, fazer melhor, ele me leva a ser número 1. Sim. É um processo meio que automático.